Glória a Deus, queridos, estamos voltando para o nosso tema, Escola de Líderes, e aqui nós vamos falar agora de a diferença entre soberba e humildade. O que eu perco, o que eu ganho? Se eu, como servo de Deus, for soberbo ou humilde, amém? Nunca te esquece que nós estamos estudando aqui na Escola de Líderes, porque Deus está treinando você para uma grande obra e para ser um exemplo para os outros, amém? Para que você não feche a porta para o próprio Deus trabalhar na tua vida e através de você, amém? Então uma das coisas que é preciso é humildade. Humildade, meu irmão, não é andar fedorento, não é andar rasgado, não é molhar, dizer, fulano mora numa casa tão humilde. Olha, a casa não é humilde, não existe casa humilde, nem roupa humilde, não existe carro humilde, não existe coração humilde. Jesus disse, aprenda de mim que sou manso e humilde de coração, e tu vai encontrar descanso para a tua alma. Mateus 11, 28 e 29. Então, nós temos que aprender com Jesus, que ele, mesmo sendo Deus, disse Filipenses 2, que foi o tema que nós enviamos da nossa escola de áudio, hoje para todos os grupos de WhatsApp que estão conosco, o exemplo que Jesus Cristo deu, meus irmãos, ele nos deixou o exemplo de humildade. Ele, sendo Deus, tendo bilhões e trilhões de anjos poderosíssimos para servir a ele, mas ele desce de lá, se transforma num homem, vive 3 anos e meio totalmente como servo, sofrendo como servo e sendo um exemplo de quê? De coração humilde. Uma pessoa humilde como Jesus, irmão, ele encontra também muitas barreiras. Por quê? Porque ele vai também ter que usar sua humildade, mas vai também usar a verdade para falar. E essa verdade vai ferir muita gente, mas é preciso falar como Jesus falou. Mas o pior é se ele falasse sendo soberbo, sendo alguém que humilhava as pessoas, sendo alguém que maltratava as pessoas com as palavras. Não, eu quero falar para ti sobre humildade. Já estivemos estudando aí no primeiro vídeo de hoje da Escola Bíblica sobre Atos 20, 19. Paulo diz que servia a Deus com humildade. Agora eu quero pegar 1 Timóteo 3, para você ver que o obreiro não pode ser soberbo. Então a soberba e a humildade são dois contrastes totalmente diferentes, dois comportamentos diferentes. O mundo tem essa soberba nos seus líderes, né? Em muitos que querem ser alguma coisa por aí, que dizem que tem muito poder, dinheiro, autoridade, que tem muita soberba para humilhar o outro, para atropelar a lei, para ensinar o que querem de errado para os outros. Mas nós não, meus irmãos. Nós somos cristãos porque Deus mudou nosso coração e nos deu um coração humilde. Que eu quero ler para ti quais as características de um obreiro, para ele ser uma bênção para ele mesmo e para quem ouve a ele. Então, 1 Timóteo 3, 1 em diante diz, esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, moderado, não contencioso, não avarento,
que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo, da mesma sorte os diáconos. Bem, no próximo vídeo nós vamos falar sobre o neófito. Agora eu quero falar sobre o soberbo. A soberba, irmão, ela é uma maldição na vida das pessoas. Imagine o obreiro. Se você for pregar numa igreja e lá na tua vizinhança, lá no teu trabalho, lá na tua escola, na tua rua, na tua família, eles sabem que tu é uma pessoa insuportável por causa da tua soberba, e um dia eles vêm na igreja e sabem que é você que vai pregar, eles não ficam no culto, eles nem entram na igreja, porque eles sabem que você não tem o princípio principal da vida de Cristo, que é a humildade. Então aqui diz que a soberba, primeiro, a Bíblia diz que a soberba, no texto que nós lemos, vai cair em laço do diabo. Satanás vai fazer essa pessoa cair em muitos laços, irmão. Muita coisa ele vai ter tribulação que o diabo vai botar para ele, porque ele é soberbo. O que é soberbo? Uma das características principais do soberbo é que Deus fala, ele não atende, ele é autoconfiante, ele é o super Deus dele mesmo, ele é o Deus dele. Então o Deus verdadeiro fala na palavra e ele inventa para dizer, já sei, não vou ouvir, não vou atender. Enquanto isso o diabo vai cirandar com a vida dele. Por quê? Porque ele é soberbo, ele não atende nem o próprio Deus, ele não quer orar. Quando ele ora para dar ordem para Deus, viu? Olha Deus, tu tem que me dar isso, tu tem que fazer aquilo. Isso não existe no que a Bíblia chama de obreiro humilde, como foi Paulo. Você com certeza nunca aprendeu com Paulo sobre essa soberba aí, porque Paulo nunca foi soberbo, e principalmente com Jesus você nunca aprendeu com ele. A outra coisa que a soberba faz com o homem, meu amado irmão, depois eu vou para o neófito, né? Ele diz, o obreiro, ele não pode ser soberbo, porque ele tem que ter testemunho dos que estão de fora. Então o povo lá fora sabe quem você é. Então às vezes você não pode nem fazer um culto na tua rua, nem na tua casa, e convidar teus vizinhos, que eles sabem que tu é metida besta, eles sabem que tu não respeita ninguém. Como que tu vai liderar alguma coisa? Tu não está liderando nem tua vida, tu não está cuidando nem de ti, tu está deixando Satanás te usar contra ti mesmo. Então o obreiro, ele tem que preocupar-se muito em usar a humildade, irmão, que é se calar na hora certa, viu? Depois nós vamos estudar aqui sobre humildade ainda e a soberba. Então já vamos falar de soberba, o perigo da soberba na vida do obreiro, tá? Vai ser nosso próximo áudio depois do obreiro neófito, tá? Então eu já te digo assim, cuidado com o que a soberba pode fazer contra você. Aqui eu vou ler algumas coisas. Primeiro, Marcos 7:22, a soberba está dentro do coração, tá bom? E Jesus diz que dentro do coração a soberba, ela faz a gente ficar impuro, imundo. Então você, como imundo e soberbo, nem obreiro tu não é para ser ainda, rapaz. Tu mesmo não é para aceitar nunca esse cargo de obreiro, porque o próprio Deus está dizendo que tu é o imundo se tu for soberbo, tá? Porque nunca tu vai poder ensinar sobre humildade, porque a gente só dá o que a gente tem. Tu não pode dar para os outros aquilo que tu não tem.
Se tu é um homem que trata mal os outros, humilha os outros, se tu quer ser melhor do que os outros, então, meu irmão, primeiro problema do soberbo, coração sujo. Pede para Deus mudar teu coração. Nunca deixa Deus ver que tu é um soberbo e ao mesmo tempo está querendo pregar ou liderar alguma coisa. Não faça isso, você está causando mal para você mesmo, tá bom? Depois nós vamos falar um pouco mais sobre escola de líderes. Deus quer você um imitador de Paulo, um imitador de Jesus, e não um imitador dos mundanos, dos ímpios deste mundo, que quer usar o seu poder, sua autoridade, para fechar as portas totalmente, para as pessoas dizer, você é uma bênção, eu quero aprender contigo, você é meu exemplo, você é um cristão verdadeiro, amém? Bem, pega meu número aí, meus irmãos, para você já chamar alguém, para a nossa escola bíblica em áudio, que estamos enviando todo dia em áudio, tá bom? Chama o novo convertido para aprender conosco. Estamos estudando sobre Deus como Senhor e eu como servo. Qual é meu papel, tá? Pega meu número aí, ó. Bota 98, que é o código do Maranhão, e coloque 984904763, que esse é o telefone do missionário Wagner Jesus. Faça a pergunta em áudio, faça alguma coisa que você não entendeu, faça uma pergunta, chama um novo convertido, vamos estudar um pouco mais e Deus tem uma obra na tua vida, amém? Amém. Ore por mim, estou orando por você.